Gente, tô de volta. Tô de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do ouro, tá? Antes de eu começar, eu já peço para que vocês se inscrevam no canal, tá? Porque eu me sinto falando sozinha aqui. Que tem uma galera que assiste os vídeos, mas não se inscreve. De graça, gente, não custa nada, poxa. Se inscreve aí, sabe? E também curte também já no começo para me ajudar. Porque também é de graça, não vai interferir em nada na vida de vocês e pra mim vai ajudar bastante, tá? Vamos começar assim logo, pé na porta. Gente, ciclo do ouro, como é que começou, né? A gente vinha de uma crise muito sinistra por conta do ciclo do açúcar, o fim, né, da economia açucareira no Brasil, por causa da Holanda, aquela treta toda da Holanda tá produzindo o mesmo produto que a gente, num preço mais barato, numa qualidade muito melhor. E foi isso que aconteceu, o ciclo do açúcar ruiu, beleza? Esse era o cenário que a gente tinha. E com isso, né, teve os bandeirantes que se uniram para poder desbravar e procurar riquezas no interior do Brasil. E encontraram, né? Essa primeira expedição foi encabeçada por Fernão Dias e ela sai de São Paulo e vai em direção a Minas, município que hoje é Sabará. Eu não sei se na época já se chamava assim, mas era essa região. E chegando lá eles encontram o ouro, tá? E nesse momento, gente, quando se tem a notícia de que existe ouro no território nacional, vira uma loucura isso daqui. Vocês imaginam? Migração em massa para essa área, migração em massa, muita gente vindo, muita gente querendo minerar, muita gente interessada no ouro. E imagina o que não rolou, né? A gente tem umas características muito específicas do ciclo do ouro que mudaram totalmente o cenário da colônia, que são, basicamente, uma sociedade urbana, já que não funcionava de forma rural, como era o caso dos engenhos, tá? A gente tem uma sociedade mais concentrada na área urbana, crescimento de cidades, construção de novas cidades, já que essa região não era muito habitada e com a migração em massa para lá foi necessário que fosse criada uma infraestrutura para poder acomodar essas pessoas. Bom, gente, a gente teve uma crise nessa região justamente porque não tinha como muita gente para lá de uma só vez. Então, teve escassez de comida, né? Foi bem complicado assim no início. Bom, tivemos revoltas, né? Outra coisa importante também para falar com vocês sobre a sociedade nessa época. A colônia se organizava no ciclo do açúcar de uma maneira muito bem estabelecida socialmente, sabe? Se você tinha propriedade, se você era dono de terras, consequentemente a sua geração, né, a sua prole, enfim, seus familiares teriam direito a essa terra e com isso você tinha quem tinha muito continuava tendo muito e era essa o que se estabelecia na colônia. No entanto, quando a gente tem o ciclo do ouro, a gente tem uma certa flexibilidade ali, né? Uma ascensão social que antes não era possível, né? Não foi muito significativo, mas que no ciclo passado a gente não tinha essa possibilidade de mobilidade social. Já no ciclo do ouro, como era possível minerar sozinho, ir atrás do ouro sozinho, essa realidade meio deu uma mudada, beleza? Bom, com os paulistas chegando lá primeiro, eles imaginavam que deveriam ter algum benefício por estar lá primeiro, né? Poder minerar mais, enfim, ter mais áreas. E conforme foi chegando forasteiros, né, pessoas de fora, foi rolando muito conflito naquela região. Esses forasteiros eram chamados de emboabas, e é importante vocês lembrarem esse nome porque costuma cair essas nomenclaturas no vestibular. Os emboabas eram pessoas que vinham de fora em busca também de mineração, desse ouro, desse metal precioso. Os primeiros conflitos foram a guerra dos emboabas, né? Que não chegou a ser exatamente uma guerra, mas uma série de conflitos em que os paulistas se colocavam
superiores não, como se tivesse alguma preferência na mineração do que as pessoas que vinham de fora. Isso gerava, enfim, espada, espingarda, facão. Era esse tipo de coisa que resolvia os problemas naquela época. Entendeu? Não é difícil de entender do que eu tô falando, né? Bom, nesse cenário, a gente tem uma organização da colônia escravista, né? A mão de obra para mineração, ela era escravizada, ela era mão de obra africana. E uma coisa importante para a gente saber é que, e isso eu falo de forma geral, tá? A gente tem uma visão muito genérica do que se diz respeito à escravidão, tá, gente? Porque a gente acha que a mão de obra escravizada, ela era trazida para cá, pro Brasil, de forma aleatória, sabe? Onde os portugueses iam pra África, pegavam meia dúzia de pessoas e traziam pra cá de forma aleatória para trabalhar aqui. Não era assim que funcionava, tá? E isso fica muito evidente durante o ciclo do ouro, porque os escravizados trazidos pra cá, eles já tinham uma tecnologia para mexer com a mineração muito bem consolidada, sabe? Eles já sabiam do que se tratava, já sabiam o que estavam fazendo, vinham de uma parte específica da África onde a mineração já era muito bem consolidada, já era muito bem avançada, e foram trazidos para cá com o objetivo de trabalharem aqui de forma eficiente, tá? Isso também aconteceu no ciclo do açúcar, isso aconteceu em outros momentos da nossa história, e é importante a gente saber que a dinâmica era essa. Ela não era de forma aleatória, não eram trazidos pessoas para cá para trabalharem escravizadas de forma aleatória, tá bom? E por conta disso até que existia um imposto chamado captação, tá? Que era, quanto mais escravizados você tinha, mais imposto você pagava para Portugal, tá? Era em cima da quantidade de escravos que se tinha. Se você não tivesse nenhum e estava trabalhando na mineração, você pagava o imposto como se fosse um escravo apenas, né? Porque aí era a sua mão de obra e de qualquer maneira você tinha que contribuir. Outro imposto muito importante para a gente saber é o quinto, né? O quinto, o que era o quinto? Era 20% do que se era retirado, né, de mineração da colônia deveria ser enviado a Portugal, tá? E isso gerou bastante conflito, a gente vai chegar nesse momento, mas é importante a gente saber que o quinto era o imposto mais questionável da época, tá? Por conta dessas questões, né, a gente teve algumas reclamações, onde a captação, que era um imposto sobre a mão de obra escravizada, ela foi substituída pelas fintas, tá, gente? As fintas eram cotas que deveriam ser enviadas a Portugal com uma cota anual, sabe? Era de 1.500 quilos. Isso aí, 1.500 quilos, que deveria ser enviado anualmente a Portugal por região. Se não fosse, se essa cota não fosse atingida, aí então seria cobrada a derrama. A derrama era meio que uma punição, né? Não sendo bem punição, mas que essa cota era uma garantia de que essa cota seria cumprida. Se não fosse cumprida em ouro, seria cumprida em algo de valor, né? Para ser enviada a Portugal, para equiparar os valores até que chegasse no valor total do ouro que deveria ser transportado para lá, tá? E a derrama também gerou bastante medo na população, né? As pessoas ficavam apreensivas. Bom, gente, para organizar essa nova configuração da colônia, foi criada a Intendência de Minas, né? Que era um órgão responsável pela fiscalização, pela cobrança dos impostos, tá? Pelas punições, enfim, por várias questões que estavam rolando dentro da colônia. A Intendência de Minas também foi responsável pela implantação das casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Muitas pessoas, né, muitos mineradores, sonegavam o valor que deveria ser enviado a Portugal, o tal do quinto, sabe, o imposto do quinto. Então foram criadas essas casas de fundição no intuito de o ouro ser transformado em barra, com um selo real
Então, dentro da colônia só poderia ser comercializado o ouro com o selo real, o ouro em barras, não mais o ouro em pó. Tá? Foi proibido a comercialização do ouro em pó, não tinha mais serventia o ouro em pó dentro da colônia. E com isso, quando as pessoas levavam o metal para poder ser transformado em barra, dali já saía o quinto, né? Já saía a porcentagem de Portugal, alguma taxa extra aí de serviço, né? De conversão, e a pessoa já saía dali com o seu lucro líquido total, tá? Porque antes disso muitas pessoas sonegavam, escondiam, era muito comum, sabe, a fiscalização passar, né, para poder recolher o ouro e eles não declararem o total. Escondiam dentro de santos, né? Inclusive, eu vou até usar a gíria popular, o santo do pau oco. Então, eles escondiam dentro de figuras católicas, além de também darem para os escravos engolirem algumas pedrinhas também para poder fugir da fiscalização, tá? Esse era o cenário. O ouro do Brasil ele era retirado de 3 maneiras diferentes. A gente tinha o ouro de aluvião, que era o ouro recolhido dentro dos rios, né, minerado nos rios. A gente tinha o ouro de Grupiara, que era o ouro conseguir retirar o ouro de morros, né, de montanhas, barrancos, enfim. E a gente tinha o ouro de Minas, que era o ouro conseguido por escavações ou por minas rasas, né? Naquela região era muito comum, tá bom? É importante a gente também saber disso, porque costuma cair bastante. Nesse cenário de impostos, de, enfim, fiscalizações, de punições, que a gente começa a ter as revoltas. Por quê? Porque no começo do ciclo do ouro era comum e era tipo fácil, sabe, enviar a cota anual para Portugal. Só que nesse meio tempo aí houve em Portugal um terremoto que, enfim, afundou o país, foi muito complicado para eles, acabou com o país. Então eles estavam tentando se reerguer às custas do que era conseguido no Brasil, tá? E obviamente isso para os colonos não foi nada legal. Eles começaram a gerar várias revoltas por conta de apertar, né, esses impostos para cima da colônia. A primeira revolta foi de Filipe Santos, né, onde ele questionava a derrama, questionava esses impostos absurdos. E, enfim, o fim dele não foi legal, né? E espalhado em praça pública. E depois a gente tem, isso foi em 1720. Em 1789 a gente tem a Confidência Mineira, que nessa época é o que a gente fala mais, é o que mais se cai no vestibular, né? A Confidência Mineira, ela foi um movimento de elite, tá? Foi um movimento elitizado, onde participou Joaquim José da Silva Xavier, que era quem? Esse mesmo, Tiradentes. Então, gente, Tiradentes não foi exatamente o líder, mas foi o único integrante desse movimento a ser, tá? E por isso que o nome dele é tão falado, né? Ele era um integrante com menos poder aquisitivo a fazer parte desse movimento. Ele era comandante de tropa que tomava conta da estrada que ia de Minas ao Rio de Janeiro, tá? E também não se conformava com os impostos altos vindos de Portugal. E, além disso, era um movimento já separatista. Exatamente. Lá em 1789 já era um movimento separatista. Bom, Tiradentes teve o seu destino interrompido em 1792, tá? Quando a sentença dele foi cumprida, e a gente sabe o fim, né, que tomou Tiradentes. Bom, seus restos mortais, né, foram espalhados nessa estrada que ele tomava conta de Minas ao Rio de Janeiro, e a cabeça ficou exposta em praça pública a fim de ficar lá até se deteriorar, né? Mas sumiu. Exatamente, até hoje ninguém sabe onde foi parar a cabeça dele. Bom, gente, esse era o cenário do ciclo do ouro no Brasil, tá?
O fim do ciclo do ouro se deu justamente por conta do esgotamento, né? É um mineral que não é renovável, né? Não é um recurso renovável. E com o tempo iria acabar e acabou, sabe? Durou um século, né? A gente teve o século do ciclo do ouro no Brasil. E quando acabou a mineração, né? Quando a mineração virou algo obsoleto, que não tinha mais como abastecer todas as pessoas que estavam interessadas nesse mineral, a gente entra numa crise profunda que iria durar até meados do século XIX, quando a gente entra no ciclo do café, tá? Eu volto depois pra gente conversar mais um pouquinho sobre a escravização nessa época, como era a dinâmica, né, dessa colônia e a relação de trabalho que era imposta aqui dentro, tá bom? No mais é só, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever, se inscreve, cara, por favor, nunca pedi nada pra vocês, caraca, de graça, sabe? Por favor, se inscreve.